a gente vai falar, né, pessoal, em dificuldade de aprendizagem com esses índices educacionais. Primeira coisa que a gente tem que entender, como que eu consigo diferenciar uma dificuldade de aprender ou um transtorno do neurodesenvolvimento? Eu preciso fazer essa diferenciação. E essa diferenciação, ela não é difícil de fazer. Se fosse uma coisa assim simples, tá? Como que eu posso diferenciar e fazer intervenção na inclusão, sabendo se é dificuldade ou transtorno? Pois é. Então, é muito complicado para a gente falar em transtorno quando a gente tem uma realidade educacional como essa. Quando a gente tem uma realidade educacional em que os nossos alunos são os alunos que mais têm dificuldade de aprendizagem, principalmente de aprendizagem de leitura, de escrita e de matemática. Por que eu estou falando isso? Porque aqui a gente tem um índice educacional que eu gosto muito de mostrar, que é o PIRS. Então, em 2003, o Brasil, em teste de habilidade de leitura, ocupa 39º lugar em ranking de 43 países. A gente está praticamente lá no final. Olha que interessante, nós estamos aí no G7, né? Nós estamos aí entre os países mais ricos, mas somos os piores quando o assunto é educação. Olha que coisa, né? Será que o que falta no Brasil é dinheiro? Porque se nós temos tanto dinheiro, por que nós somos os piores quando o assunto é aprendizagem? Mas, Luciana, o que isso tem a ver com dificuldade ou transtorno? Porque eu consigo somente entender essa diferenciação entre dificuldade ou transtorno se eu isolo uma variável, que é a variável educacional, que no nosso país é a variável mais difícil. E olha que interessante, mas você sabe que isso tem a ver aí com as dificuldades, com as questões aí da Covid? Não, isso não tem nada a ver com a Covid. Por quê? Olha isso, gente. Aqui, essa manchete é antes da Covid, em 2018. O Brasil vai levar 260 anos para atingir nível de leitura de países ricos. 260 anos. Isso foi em 2018, foi 2 anos antes da Covid. Então, o que a gente pode ver? Nós temos os piores índices de educação do mundo. Os piores índices de educação de leitura, de matemática, de ciências. Luciana, por que você está falando isso? Eu não estou entendendo. Porque, veja bem, como eu vou saber se aquela criança ela tem um transtorno ou se ela é fruto de um sistema falido de educação? Porque, sim, o que a gente está vendo aqui, é que os nossos índices, em 22 anos, eles praticamente não evoluíram. Olha lá a matemática, a gente sai de 3,6 para 3,7, 3,8. Então, em mais de 22 anos, a gente praticamente não saiu do lugar. E a maior pergunta que a gente tem que fazer é que como que eu vou diferenciar essa dificuldade de aprendizagem com um transtorno? E eu vou explicar para vocês como que a gente pode sim fazer essa diferença, fazendo isso de uma forma, sabe o quê? Fazendo isso de uma forma assertiva, sem ficar no achismo, no achômetro. Por onde que tem que passar essa avaliação? Por onde que tem que passar essa transformação? Porque, veja bem, né? Eu falo e eu brinco que nós temos os distúrbios de aprendizagem, a dislexia, a desortografia, a descalculia, que são transtornos específicos de aprendizagem, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, tá? Só que pensa bem comigo. Já pararam para pensar que tem dislexia, desortografia, descalculia? Mas nós temos despedagogia. Sabe o que é despedagogia? É isso daí, São esses índices vergonhosos que a gente tem. Então, veja bem, se a gente não sabe ensinar nem crianças típicas, porque é isso que está mostrando. E detalhe, isso não é falta de vontade dos professores. Isso não é porque, o professor não está nem aí. Não. Isso é falta de uma política pública centrada em algumas questões que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Então, olha lá, principalmente em neurociência e educação baseada em evidência. Então, olha lá, por onde tem que passar para a gente ter essa transformação, né? Lembra da dislexia, desortografia, disgrafia, descalculia? Mas tem a despedagogia. E o que os nossos alunos sofrem no dia a dia da nossa sala de aula não são de transtornos de neurodesenvolvimento, são sim de dificuldades de aprendizagem. E eu vou mostrar para vocês a diferença de uma dificuldade de um transtorno. Mas por onde que passa, quando a gente fala de dificuldade e de transtorno? Nós estamos falando da formação docente. E olha que coisa, a gente fala tanto de inclusão, mas será que a gente inclui as crianças típicas? O que está mostrando aqui para mim é que a gente não sabe nem dar aula para as crianças típicas,
que a gente se esforça, mas a gente morre na praia, que a gente quer alfabetizar, a gente quer ensinar matemática, a gente quer ensinar leitura, quer ensinar escrita, e a gente faz o nosso melhor. Mas onde que tudo isso esbarra? A gente esbarra nisso daqui, gente. A gente esbarra na nossa formação docente. Por quê? Porque a nossa formação inicial, o que é uma formação inicial? Formação inicial é no curso de pedagogia. Na nossa formação inicial, mal nós temos matérias, nós não temos absolutamente quase nada do que fala em inclusão. Para eu poder falar em inclusão, eu tenho que falar em transtorno do neurodesenvolvimento. Então, eu tenho que entender de neuro, tem que entender de desenvolvimento, tem que entender de transtorno e tem que entender de aprendizagem. A minha pergunta, a gente nos cursos de formação inicial, a gente trata desses temas? E quando a gente acaba de se formar, a gente é jogado numa sala de aula com alunos autistas, com alunos TDAHs, e a gente acha que a culpa é da inclusão. Deixa eu falar para vocês que a culpa não é da inclusão, a culpa é da nossa formação inicial, que tem lacunas absurdas quando é essa formação ali do nosso professor. E mais do que isso, essa lacuna, ela continua, sabe onde? Nas formações continuadas. Quando a gente vai fazer formação, por exemplo, ali nas prefeituras, nos municípios, a minha pergunta, o seu município fala em neurociência? O seu município fala em educação baseada em evidência? Ele fala em inclusão? Não tem como a gente falar em inclusão, falar bonito de inclusão, sem a gente não trazer essas duas abordagens no colo do professor. Porque o professor não faz milagre, o professor precisa de formação, mas não é uma formação qualquer. Vai ser uma formação que vai fazer ele ensinar todas as crianças. E essa formação tem que passar pela neurociência, porque eu estou falando de transtornos neurológicos. Então, se eu não entender como uma criança típica aprende, como que eu vou entender como uma criança atípica aprende?